Então sejam bem-vindas a mais um episódio Vem Comigo. Vocês devem estar acompanhando essa série de conteúdos que eu estou produzindo aqui com vocês, com convidadas especiais, abordando temas que sejam de interesse de vocês, minhas clientes, o público que me acompanha, que é um público feminino, caracterizado por ser formado por mulheres 35 anos, 40, um pouco mais, se estende até a faixa dos 60. E hoje eu vou trazer então aqui para vocês um assunto que para mim é novidade. Eu vou estar conhecendo um pouco mais sobre o assunto aqui hoje junto com vocês. Vamos abordar ginecologia regenerativa. E para isso a minha convidada é Fabiane Gama, que eu recebi aqui muitas indicações de clientes e fui pesquisar, me informei, é uma pessoa referência nessa área que tem desenvolvido um trabalho bastante diferenciado, com técnicas exclusivas, e eu tenho certeza que vai ajudar muitas de vocês que nos acompanham aqui. Então, Fabiane, eu quero que tu te apresentes para que as pessoas entendam da tua formação, da tua proposta de trabalho. Muito obrigada pelo convite, né, da gente estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto, que gera muitas dúvidas, né, com muitas pacientes e o que é a ginecologia regenerativa, o que se faz, é estético, é funcional. Então é importante hoje a gente falar um pouco sobre esse assunto e abordar essas dúvidas, né? Então eu sou ginecologista, sou aqui de Pelotas, atendo Porto Alegre e Rio também. E o meu foco principal é na ginecologia regenerativa. O que seria, né? É um conjunto de tratamentos que visam resgatar algum sintoma específico da paciente, tanto parte estética quanto funcional, que antes na ginecologia tradicional nós não tínhamos esse recurso. Então o paciente chegava com um ressecamento, era creme com hormônio, né? E hoje a gente, e aí nós ficávamos parados sem tratamento, porque a paciente continuava envelhecendo, continuava com aqueles sintomas e nós não tínhamos o que fazer. Então hoje, com essas inúmeras tecnologias da ginecologia regenerativa, a gente consegue resgatar, reestruturar o tecido vaginal, tanto em paciente jovem, paciente mais idade, depende muito da queixa. E a parte estética também, que é muito procurada. Acho pertinente a gente conversar sobre a questão do bem-estar, do reflexo que isso traz no bem-estar e na autoestima da mulher, né? A proposta aqui é a gente abordar temas que falam sobre a beleza, mas que vão refletir na autoestima, que vão refletir no bem-estar. Então, acho que isso aí, quando me trouxeram essa conversa no consultório, né, pacientes, clientes que frequentam aqui, comentaram que estavam indo lá e eu comecei a acompanhar pelas redes sociais, eu achei isso bastante pertinente, acho que é uma coisa que vai ajudar bastante, né. Eu tô nos 40 anos, então as minhas clientes aqui focam também mais para essa idade e eu vejo que as queixas começam a ser recorrentes. Conversando inicialmente aqui contigo, eu te perguntei qual era o público que tu atendias, né? Sim. Então eu quero que, vamos começar assim, então a ginecologia regenerativa é para resgatar a parte funcional e estética íntima da mulher, né? Isso, exatamente. Isso. E eu quero que tu me digas assim, existe idade para isso? Como é que funciona? Não tem uma idade específica, e sim dependendo da queixa, né? Mas algumas alterações são muito clássicas de determinada idade, né? Então vamos assim, por exemplo, a partir dos 40 anos, a paciente começa a entrar naquele climatério, né? Por mais que a gente não entenda, acha que o climatério é menopausa, não é uma transição. Então, o climatério é uma redução hormonal. Isso começa a acontecer a partir dos 40 anos na grande maioria. Antes dos 40, a gente chama de uma menopausa precoce, né? Então, geralmente a partir dos 40. O que acontece ao decorrer destes anos? Com a redução hormonal, mesmo a paciente menstruando, às vezes começa com ressecamento, com dor para ter relação, dependendo de cada caso, tem, às vezes, ou frouxidão também do canal vaginal, dependendo da idade, dependendo da paridade, né, de quantos filhos teve. Então, esses sintomas, eles aparecem geralmente a partir dos 40. Quando que piora? Após a menopausa. Né? Geralmente, vamos supor, 52 anos, a paciente entra na menopausa, parou de menstruar. A partir daquele período, 2, 3 anos, esses sintomas, eles se agravam bastante. O que acontece é que muitas vezes, quando a paciente me procura,
já está com um grau de ressecamento bem importante. E a gente trata, resolve, mas quanto antes ela começar com algum sintoma específico... E começar a tratar. Exatamente. É a mesma analogia que a gente faz de face, né? Só que o rosto a gente enxerga, né? E a vagina a gente sente, só que às vezes acha que é normal. E assim, o rosto a gente trata e se escuta muito falar, né? Então eu acho que é um assunto que tá aí sendo comentado, falado e a gente enxerga visualmente. Mas essa questão íntima realmente ela é mais delicada e eu acho que as pessoas muitas vezes nem têm acesso a essa informação ou não sabem de que forma buscar esse auxílio. Quando tu falas em climatério, que ele começa a se manifestar em torno dos 40 anos, isso é variável, né? Sim. Ou é fato, 40 anos climatério? É que a gente considera o climatério, que a gente não tem como dosar, né? Muitas vezes a gente consegue ver em exames, mas assim, a partir dos 40, a gente começa uma redução hormonal. Só que isso às vezes não é nem sentida, né? O paciente começa a sentir lá com seus 46, 45, mas quais os sintomas? Dificuldade para dormir, ansiedade, às vezes começa um ciclo irregular, menstrual, muito ou pouco. Quando a paciente usa pílula, contracepção, ela talvez não sinta esses sintomas, mas começa com outros, né, mais ansiedade. Claro que tem isso, muitas coisas que envolvem, né? Questão de perda de libido, dificuldade para ter relação sexual, de chegar ao orgasmo. Isso é comum e claro que não é só especificamente hormonal. Isso tem um contexto todo importante. envolvido. Exatamente. Mas é uma das queixas principais, assim, meio clássica, eu diria. E que muitas vezes, daqui a pouco, as pessoas buscam auxílio pensando no contexto e deixam de buscar ajuda nessa parte específica hormonal. E me diz uma coisa, essa avaliação, esse diagnóstico, essa conduta, ela é feita mediante as avaliações laboratoriais hormonais ou os simples sintomas já te retratam? É um contexto, né? Porque se eu for dosar a questão hormonal, tudo depende se usa pílula, se não usa pílula. Mas depende também muito da queixa. Então, eu faço todo um contexto. O que está usando de método contraceptivo, qual que é a queixa, quando que mudou, tem alguma outra coisa que está envolvida, né? Porque não é simples, se a gente for dosar, muitas vezes dependendo do ciclo, do período do ciclo, a gente não consegue, a gente não consegue assim, ter uma real noção, né? Mas existe hoje muitos recursos para a gente utilizar. DIU, a gente faz troca, dependendo da pílula, troca a pílula, usa algum outro tipo de hormônio, tudo depende da queixa. Menopausa já é mais clássico, a gente já vai fazer terapia e reposição hormonal, mais direcionada, bem clássico para o momento. Mas um período bem difícil também é o período de transição, que é aquele período de 47 aos 52, que a paciente começa a ter um fluxo menstrual aumentado, diminui, irregular, começa a ficar irritada, não consegue dormir. Ela não está na menopausa, mas os sintomas estão ainda mais exacerbados. Esse já é um momento de tratar. Esse já é um momento de tratar, porque ela não consegue, mas eu não estou na menopausa, eu estou menstruando, só que eu estou menstruando muito, eu estou irritada, não consigo dormir, meu relacionamento já está ruim, não consigo ter relação sexual, que me dói. Vai juntando então, diversas coisas. Coisas. Monte de fatores. E isso é uma queixa muito clássica. E que a paciente até descobrir que é isso, já quer outras coisas, vai procurando. Já está criando problema e batendo pino para outro lado. E me diz uma coisa, como é que a gente faz então nessa questão do climatério? Quais são as alternativas? Eu vejo que quando as minhas clientes em algum momento relatam sobre isso e que estão até buscando ajuda, eu vejo bastante insegurança, né? Elas se sentem inseguras por não ter certeza que daqui a pouco o uso hormonal é indicado, quais são os problemas adversos que podem vir junto. Então fala um pouquinho sobre isso. A gente tem que ter um equilíbrio, nem tudo, nem tanto, nem tão pouco, né? Eu sou muito criteriosa quanto a isso, eu acho que tem toda uma avaliação e a gente tem que ver que muitas alterações após a menopausa acabam tendo uma repercussão às vezes maior do que a própria reposição. Só que isso ficou aquele mito, que é um mito, a reposição dá câncer, né? Então não é bem assim. Depende do hormônio que tu vai usar e outros hábitos de vida e outras consequências durante a vida inteira, muitas vezes está relacionado a um risco muito maior do câncer. Como, por exemplo, a obesidade. A obesidade é um fator de risco importante para câncer de mama.
Porque o tecido adiposo, ele faz uma conversão em estrogênio. Só que ele faz uma conversão em estrogênio ruim. Sim. E esse estrogênio ruim, ele é um dos causadores do câncer. Hábito de vida, né? O uso de contraceptivo por muitos anos, muitas vezes pode estar relacionado a um risco, né? E eu sempre falo, a terapia de reposição hormonal, não é que ela dá o câncer, ela causa o câncer, não. Ela pode, é como se teus ovários funcionassem... uma predisposição? Como se teus ovários funcionassem por mais tempo. Como se os teus ovários funcionassem por 70, até teus 70 anos, tu estaria mais exposta, eu diria, a um fator predisponente do que uma paciente que parou. Só que ele não vai causar o câncer. Se tu tiver que ter o câncer de mama, tu vai ter igual. E claro que o fator genético ele é muito importante. Às vezes a paciente tem uma genética bem importante de mãe e irmã, eu até peço uma avaliação da geneticista, para a paciente ficar mais tranquila, né? E a gente conseguir direcionar isso. São escolhas. São escolhas. O não repor, qual é as consequências? Mais risco cardiovascular, então é o contrário do que a gente imagina. Vou fazer reposição, vou aumentar meu risco de problemas cardíacos. Não, é o contrário, né? Mas eu estou falando numa reposição com o hormônio que a gente produz, que é o estradiol, vamos supor, né? Por exemplo, que é o estrogênio, que é a progesterona, que são hormônios que a gente produz. Eu diria bioidêntico? Bioidêntico. O bioidêntico não quer dizer que tu formulou. O bioidêntico quer dizer que a gente vai usar um hormônio igual ao que a gente produz, né? Que é o indicado para reposição. Então, depende muito, né, de cada caso. E a reposição, além de proteção cardiovascular, é proteção óssea, é disposição, é qualidade de vida. Mas não são todas as pacientes que podem usar também. Tem alguns fatores de riscos que nos impedem a fazer a reposição Quando tu adequada. fala em reposição, é a reposição que se faria no período de menopausa? Ou quando tu fala em reposição, inclui esse tratamento do climatério? Depende do caso, né? Mas a grande maioria é quando tá ali na transição do climatério menopausa, quando a gente já tá tratando a menopausa. Mas às vezes essa irregularidade a gente já tem que começar a tratar. Né? E também às vezes pode ser, dependendo do caso, a gente vai direcionando a partir dos 40 anos para usar, para repor alguma coisa de hormônio se precisar. Mas vai depender de cada caso. Fora a parte hormonal no climatério, tem algumas outras alternativas, outros tratamentos, alguma outra abordagem? Não. Sem ser hormonal? Tem inúmeras, né? Inúmeras, assim, a gente, às vezes só trocar o método que a paciente usa, às vezes até fazer uma avaliação endocrinológica, né? Então tem que ter toda uma avaliação em cima, mas existem às vezes algumas reposições de vitamina, tudo que a gente consegue também direcionar para uma melhor qualidade, às vezes até o uso de algum hormônio, dependendo de qual que for. Então tem inúmeras abordagens que a gente pode ir com total segurança, né? Então às vezes é importante... Não precisa tanto esse medo. Exato, nossa. É uma coisa nova ou é uma coisa que já está estabelecida, bem estudada, bem acompanhada? Não é nada novo. A terapia de reposição hormonal é um tratamento que já vem... Só vem se usando com mais segurança e com mais... Exatamente. O que a nossa sociedade antes preconizava é que nós tínhamos um período de 5 a 10 anos para fazer terapia de reposição hormonal. E hoje a gente já não tem mais isso. Uma paciente ela pode ir sendo acompanhada, claro, com todas as avaliações, até usar o hormônio até quando precisar. Exatamente. Eu tenho paciente de 77 anos que já vinha usando, olha, que era difícil naquela época, mas já vinha usando desde seus 50. E uma vez iniciada uma reposição hormonal, é para sempre? Pode suspender a hora que quiser. Até porque a gente faz acompanhamento todo ano. Tá, e aí quando suspende, regride em todos aqueles sintomas. A grande maioria, Então a suspensão seria por alguma outra situação de saúde. Isso, é porque a paciente se sente tão bem, né? E o que ocorre, né? E claro que não são todas as pacientes. Tem pacientes que passam por esse período de transição super bem, mas não são todas. O que acontece? Quando a gente começa a reduzir a questão hormonal, principalmente do estrogênio, que é o hormônio da mulher, eu diria, a gente começa com calorões, né? Às vezes
Claro, a parte estética sim, pele, cabelo, que é uma queixa, mas começa a ter mais cansaço, a falta também da progesterona, às vezes o paciente tem um pouquinho mais de dificuldade para dormir. Então tem vários critérios que são avaliados e muitas vezes a paciente não consegue parar com a reposição por se sentir assim. Mas não são todas, às vezes com outros tipos, às vezes até ansiolíticos ou antidepressivo, que a gente usa muito para quem tem calorões e não pode usar hormônio. Tem alguns fitoterápicos que a gente usa para terapia de reposição hormonal que não são hormônios, que também ajudam. Então tem uma gama de tratamentos. E me diz uma coisa, o que eu ia te perguntar? Do laser. Vejo que tu fala, né? Fui pesquisar nas redes sociais dela. Quando me indicaram, fui atrás da Fabiane para saber quem era, conhecer. E ainda mexi com os guris aqui que fazem a gravação do programa. Digo, vai vir uma famosa. Então, entra nas redes sociais, é foto na revista Caras, atendimento em Porto Alegre, atendimento no Rio de Janeiro. Famosa por uma técnica desenvolvida por ela. Então, vamos falar um pouco sobre isso também. Hoje o meu grande público, assim, eu acho que os tratamentos que eu considero uma revolução para nós ginecologistas é o tratamento a laser. Para quê? O que é o tratamento a laser? Às vezes eu vou explicar e é engraçado porque as pacientes pensam, sai um laser para lá, corta, queima, né? Então tanta coisa. Exatamente. Então assim tem esse pacientes às vezes ficam receosas com isso, vai queimar, né? Vai queimar minha pepeca. Sempre brinco. Não. Então, o que é o tratamento a laser? O que a gente tem hoje? Inúmeros tratamentos, mas o meu carro-chefe, eu acho que é uma das tecnologias assim que nos abrange um todo. Principal é o estímulo de colágeno que essa tecnologia faz no tecido, né? Para quê? Depende. Principalmente ressecamento. Dor para ter relação, flacidez, frouxidão. O que é fissura, a frouxidão? Desculpa, ignorância. A frouxidão do canal vaginal, assim, ó, paciente às vezes teve alguns partos, ou dependendo, assim, às vezes está um pouco sobrepeso, e aí começa a fase do envelhecimento, entrou na menopausa, e se sentem frouxas. Parece que não tem tanta sensibilidade na hora da penetração, né? Começa a perder urina. Que isso deve ser um desconforto terrível. Exatamente. E isso olha, eu te diria que é uma porcentagem bem grande. Perda de urina, então, principalmente. Se sente, perde urina quando vai tossir, perde urina quando vai fazer exercício. E isso é uma questão só de frouxidão do canal vaginal? Não. Isso a perda de urina é inúmeros fatores, né? Tá. A perda de urina, N fatores. Até a própria só menopausa já é um fator. A falta do hormônio no tecido vaginal já é um fator que predispõe à perda de urina, né? E outras, tem bexiga hiperativa, que a gente chama, eu diria uma bexiga nervosa. O paciente está parada, perde urina. Então tem N motivos. Mas a frouxidão do canal vaginal é isso. Então, toda aquela musculatura da pelve, né? Então eu faço até bastante associação com a físio pélvica. Eu vi, tem uma físio na equipe, né? Tem a Júlia Braga. Então a gente faz toda uma associação porque eu vou trabalhar ali o canal vaginal, a parte de colágeno, lubrificação, de qualidade do tecido. Exatamente. Aumento a vascularização local, vou nutrir mais a musculatura e a físio vai trabalhar o quê? O assoalho pélvico, porque aquela percepção que a gente tem ali da pelve, às vezes a gente não sabe controlar aquela musculatura, isso ela vai ensinar. Então o resultado é excelente, porque eu estou unindo duas técnicas, né, duas tecnologias, dois tratamentos, e a paciente já ajuda assim, para sensibilidade na hora da relação sexual, consegue se apertar, consegue ter um controle, né, da vagina. Que eu vejo assim, quando tu traz até o relato da questão da perda da urina, da frouxidão vaginal, deixa de ser uma questão só íntima, né? É uma questão até social da pessoa poder se sentir segura de estar bem no ambiente e não... Eu tenho paciente jovem com perda de urina. Paciente que faz exercícios intensos perdem urina. Ou quando está sobrepeso, assim, eu faço laser em paciente de 40 anos para perda de urina, né? Ou pós-parto também isso ocorre. Então é aquela coisa assim, ó, eu ainda uso o absorvente. Por que está usando o absorvente? Porque eu tenho medo. Mas já começou a melhorar, então também tamanho medo
né? Que a pessoa usa exatamente, que tem de perder E eu a urina. vejo que tu falou no laser, mas tu faz uma associação entre o uso do laser e do Botox, da toxina botulínica. Isso, também. Aí é para outra coisa, né? Então, assim, o ressecamento, a grande maioria das pacientes, ressecamento, candidíase de repetição, é uma coisa que eu trato muito em paciente jovem, fissura, líquen é uma doença de pele que quando tem na vulva, ela deixa a vulva muito ressecada. Eu vi uma publicação que tu fez, não é? Não foi. Eram várias coisas simulando, lembrando uma vulva, né? Você já olhou a sua vulva como está? O que é isso? Não. E é engraçado porque a paciente, ela não se olha, muitas vezes ela diz assim, eu tenho um problema lá. Né? É engraçado porque ela diz que tem um problema lá, mas não se olha, não se examina, não sabe. Então... E o que é o problema lá? Bom, pois é, então é assim, pensando na parte funcional, ressecamento, perda de urina, frouxidão, líquen, tá? Associação do laser com a toxina botulínica, o que é? O botox que ele faz, ele relaxa a musculatura, né? E a paciente que tem vaginismo, muitas vezes não identifica o que é. O que é o vaginismo? É uma contração involuntária do introito da vagina. O vaginismo primário, geralmente o paciente teve vamos supor, foi violentada na infância, tem um problema grave que isso desencadeou. Quando ela foi ter relação, ela não consegue, porque ela se aperta, ela tem medo. A questão emocional relacionada. Muito. Então, a toxina que ela faz, ela relaxa aquela musculatura da entrada da vagina, facilitando a penetração. Só que essas pacientes com vaginismo primário, ela tem todo um contexto. Sim. Não é só comigo. Então tem que ir para uma terapia, tem que entender o porquê, faz terapia sexual. Lá na clínica também a gente está com uma sexóloga, que é a doutora Kim, que faz a terapia sexual. Então a gente tem assim, um complemento lá na clínica para quem que a coisa fique bem atendida e completa. A minha ideia era essa sempre desde o início. E a minha técnica, o que eu desenvolvi? É a mesma coisa, é a associação da toxina botulínica para vaginismo, só que o secundário. O que é o secundário? A dor. Então, a paciente estava com ressecamento, não conseguia ter relação. Paciente em tratamento do câncer de mama. Mas isso eu ia te perguntar, quando assim, tu falou... É drástico, porque o tratamento para redução do hormônio, por causa do câncer, ou porque está em tratamento, ou que já teve o câncer de mama, aqueles sintomas de ressecamento que é diferente no climatério e na menopausa, que tu começa gradativamente, então ele leva vem anos. De forma repentina. Em um ano, menos de um ano, a paciente começa a ter um ressecamento absurdo e muitas vezes não sabe, claro, está envolvida no tratamento do câncer, mas se eu pudesse dar um recado, é que elas procurem, assim que conseguir estabelecer o tratamento do câncer de mama, já procurar, porque depois chega num período que às vezes colaba o canal vaginal, fecha, diminui o comprimento, diminui o diâmetro e ela não consegue mais ter relação. Assim, paciente jovem, 40 e poucos anos. Se tu busca o tratamento de forma precoce, o resultado é melhor. Sim, porque tu produz colágeno, tu não deixa chegar naquele momento. O laser, ele faz a ação do hormônio no tecido. Resumindo é isso, né? Então, o laser faz a ação do hormônio. Então, tudo que o hormônio faria, o laser está fazendo, que está estimulando colágeno, vascularização. E aí, o que foi a técnica que eu associei? Eu trato a pele, melhoro a pele, e depois eu associo a toxina botulínica, que ela faz o que? Relaxa o canal vaginal, a entrada, e a paciente num vaginismo secundário, porque ela começou a se apertar por medo da dor, que ela desenvolveu depois. Então, e a grande maioria eu faço uma vez só a aplicação de toxina, não precisa ficar fazendo cada 6 meses. Como é que era a duração do tratamento, o tempo que leva, resultados. Ele tem a mesma ação, né, de até 6 meses a durabilidade em média, e a maioria não faz de novo, porque aquela memória da dor... Te tirou daquela crise, daquele problema, a mesma que coisa estabelece. De um pé amputado, a gente sempre escuta falar, tirou o pé, fica sentindo o pé, né? E depois esquece. Então, o vaginismo secundário é assim também. Só começam a ter dor de novo, assim, 1 ano e pouco depois, quando começa a ressecar de novo, porque o laser são 3 sessões e aí a manutenção 1 vez por ano. O laser, ele é o mesmo laser que a gente utiliza para rejuvenescimento da face? É o mesmo, porque a única coisa que muda é a ponteira. A gente estava falando no laser de CO2 fracionado. É esse? É o mesmo. O que muda é a ponteira e um pulso específico que é para tecido úmido, né? Porque esse tecido úmido, esse pulso específico me protege para queimaduras, para fibrose. Então isso não acontece. E a dor? Não tem.
Porque dentro do canal vaginal, o paciente não tem sensibilidade suficiente para sentir. Então, dentro do canal vaginal é uma tremidinha que vai só. lá dentro. Lá dentro, né, que a gente vai trazendo do fundo até a externa da vagina. A parte externa da vagina coloca um creme anestésico, que também a paciente não tem nada de dor para fazer. E no pós dá um pouco de ardência. É isso. Geralmente no pós imediato, assim, na primeira hora. E quando tu fala na parte externa, então esse CO2 também vai ter uma ação rejuvenescedora na parte externa, né? Embora teu foco seja a funcionalidade, existe também um ganho. Sim, e é uma procura grande também. A parte externa, o que a gente trata ali? Fúrcula e pequeno lábio, eles se encontram no tratamento. Porque é na entrada da vagina que a paciente tem dor, às vezes, para ter relação. Então, ele tem que tratar, né? A parte externa, grande lábio, para laser, é estético. Qual é uma procura grande da parte estética vaginal, de vulva? A redução do pequeno lábio vaginal, né? Então, é uma procura bem grande. Isso, paciente de 14 anos, quando começa ali aquele período que começa que menstrua, daí tem toda a ação hormonal, a mama cresce, né? Começa a ter pelos pubianos, o pequeno lábio também começa a crescer. E às vezes, aquele período é um período que os pais me procuram, né? Porque ficam, às vezes, assustados e a paciente, a menina não quer botar calcinha, de renda não consegue colocar porque prende, não consegue andar de bicicleta porque às vezes fica muito grandinha e atrapalha. Agora são coisas que a gente, quem não tem, né? Quem não passou por isso nem imagina, e eu fico pensando o desconforto que isso pode trazer. Para botar biquíni, que é uma queixa comum, né? E depois... Porque marca no biquíni. Porque marca no biquíni. E depois, dependendo da idade, pós 30 anos, começa a ter os filhos, então a vulva muda um pouquinho, tem mais flacidez, mais frouxidão. Então, se já tem um pequeno lábio aumentado, ele às vezes fica um pouco mais proeminente. E esse tratamento dos lábios vaginais, ele é feito com laser, ele é cirúrgico, é feito no consultório, como é? Ele é feito com laser ambulatorial, tá? Ele é cirúrgico, porque o laser ele tem ele é uma tecnologia que a gente consegue ter uma precisão muito grande do que a gente está fazendo, e de sangramento é quase nada, porque ele vai cortando, como se ele cortasse e cauterizasse ao mesmo tempo. É como se ele tirasse um pedacinho. Só um pedacinho. E às vezes a gente pode, exatamente, às vezes a gente consegue inclusive, tipo, vaporizar o tecido, ou seja, nem corte tem. Então, o que eu uso de anestésico é... Anestésico tópico? Tópico, uso tópico, depois uso um pouquinho injetável, dá 2 ml, 4 ml, é uma coisa assim, muito pouco. E aí fazem consultório. Fazem consultório, conversando comigo, tá? Porque é uma situação que a paciente tem muita dificuldade de chegar no bloco cirúrgico, se expor para isso, né? Com certeza. E assim, a recuperação... aí tu envolve toda uma outra equipe. Nossa, e com a recuperação do laser é totalmente diferente também da técnica a frio que a gente fazia. Então, a recuperação a paciente no outro dia tá vida normal. Alguma restrição para atividade física, sim, alguma coisa restrição, assim? Sim. Uns 15 dias sem atividade física para não inchar, porque vai uns pontinhos, para não inchar. Relação sexual, o paciente fica uns 20 a 30 dias sem conseguir, né, ter, porque é uma área sensível, não dá para dizer que não tem sensibilidade ali, vai ter, é um cortezinho. Mas a recuperação, olha, muito tranquila. Geralmente no primeiro dia, que a paciente tem mais dor, assim, 95% das pacientes, esse é o relato. Primeiro dia um pouco mais de dor, no pós-imediato, depois coloca gelo, eu sempre indico bastante gelo, que diminui edema. E no outro dia a maioria já está na aula, fazendo as atividades, tranquilo. Então tá, então agora eu vou querer retomar alguns pontos específicos para que fique uma coisa bem clara para quem está do lado de lá, e vamos começar assim. Primeiro, quem pode se beneficiar dessa ginecologia regenerativa? Existe uma faixa etária? Tu me respondeu que não, né? Não. Que dependendo qualquer da queixa... sintoma que a paciente tenha... De desconforto, seja funcional ou estético, trata com a ginecologia regenerativa. Exatamente, isso aí. Tá bem. Em pacientes jovens, a queixa, tu me falou, que é vaginismo. É isso? Não. A principal queixa em paciente jovem é a questão dos lábios. Lábios, isso. E até o grande lábio, às vezes. Grande lábio, capuz clitoriano, que é uma pelezinha em cima do clitóris. Então, paciente jovem, a maior parte é estético.
ou fissuras e candidíase de repetição. As fissuras são causadas pelo quê? Tem paciente que não tem um motivo específico, tem fissura, né? E deve dar bastante dor. Bastante dor, mas a grande maioria é o quê? Candidíase de repetição. Candidíase de repetição, a pele fica fininha, machucada, ou o próprio vaginismo, se aperta tanto que quando vai penetrar, rasga um pouquinho. Então, tem pacientes que não tem motivo, mas a grande maioria é por esse histórico de candidíase de repetição. E aí a pele começa a ficar como ficasse machucada. É muito comum, muito. É um público, assim, tem muitas pacientes com essa queixa, que não sabem o que vão fazer, mas... E é simples. É fácil. Muito simples, tem resolve muito tratamento. Te traz um baita de um benefício. Para pacientes mais velhas, em torno dos 40 anos mais, acho que a gente conversou bastante sobre a questão do climatério, sobre depois menopausa, terapia de reposição hormonal, se sim ou se não. E... o que mais? Paciente de mais idade é isso, é a paciente oncológica, eu acho que é uma coisa importante da gente só... Porque tem um dos medos que não pode fazer o laser quando está fazendo o tratamento para o câncer de mama ou depois, e não tem nada a ver, não tem contraindicação nenhuma, porque é ação local, é uma ação de luz térmica, não usa hormônio, né? Não vai estimular nenhuma célula cancerígena no local. Só vai trazer benefício. Só benefício, não tem contraindicação nenhuma. É claro que se a paciente está muito debilitada, a gente evita aquele período, logicamente, né? Então deixa se recuperar. Mas o debilitado, tu falas em função do impacto da doença, do próprio tratamento que fragiliza. Às vezes quando tá fazendo químio, né? Assim, tá com a resistência mais baixa. Aí aí às vezes tem que esperar um pouquinho. Deixaria por um período pós-químio? Isso. Depende de como está o estado dela. Eu faço muito e o paciente está fazendo químio. E aí é meio que um tratamento já preventivo. Sim, total. Preventivo. Então, eu acho que assim, todas as queixas, elas são totalmente tratáveis. Né? Às vezes também outra coisa que eu pego muito é paciente com vulvodínia. Vulvodínia é o quê? É uma dor que tu não acha que quer. É difícil de fazer o diagnóstico. Mas tem uma dor, tem uma dor na vagina, tem uma dor na vulva, lateja, arde, tu procura e não acha. Também, olha, tem muitas coisas, mulher. Mulheres são complicadas, né? E uma coisa que eu sempre mexo, assim, com as minhas amigas e clientes aqui é que parece que basta ser mulher, que a gente já desde pequena, aquela ação dos hormônios já meio que intensifica tudo na gente, já deixa tudo mais difícil. A gente vai vendo um gráfico, aquele gráfico, ele não deveria ser assim. O gráfico, quando começa na puberdade, os hormônios vão lá, bem bonitinho, aí tu passa, lá nos teus 30 e poucos, 40, começa a baixar, e fica quase 100, acabou. Mas assim, o bom é que tem recurso, né? Muitos. Que é um recurso que hoje em dia é acessível. É uma questão só de informação. Exatamente. E às vezes acho que as pessoas vencerem a barreira. Né? Eu acho que existe talvez muito constrangimento, muita insegurança, porque embora tu me digas que nada disso é muito novo, ainda é uma coisa pouco divulgada, pouco falada. E são muitos recursos com hormônio e sem hormônio, não é? Não é tudo hormônio, tanto que o que a gente conseguiu com o laser foi que a paciente que não pode usar o hormônio principalmente tem total tratamento. É claro que as que podem usar hormônio, eu às vezes faço uma associação. Sim. Mas, então assim, eu acho que tem todos os recursos para todos os tipos de casos. Né? Acho que tem que só ser avaliada. Sim, com certeza, uma coisa bem personalizada, individualizada. Total. Então eu acho que abordamos bastante o tema, para mim foi bastante esclarecedor, tenho certeza que para muita gente será, e que a gente consiga então trazer um pouco de informação para que vocês busquem ajuda, busquem mais informação, se sintam seguras e resolvam problemas que às vezes a gente vai convivendo, gera um desconforto e a gente nem identifica e não tem noção do quanto aquilo está atrapalhando o bem-estar, a vida de uma forma geral. Total. Né? E eu sempre falo assim, ó, não é uma vagina, é a casa toda, entendeu? É toda a família. Porque a paciente está incomodada, o relacionamento não vai bem, aí aí já briga com os filhos, já está chateada, não tem autoestima. Então, às vezes, isso envolve muitas coisas. É verdade. E querendo ou não, é a importância do papel da mulher, né? Que a gente
É uma coisa assim impressionante o quanto nós mulheres desenvolvemos vários papéis. Isso. Então a mulher tem que estar pronta, né, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para atender o marido, para trabalhar e para se cuidar. E às vezes essa parte do se cuidar é que a gente vai deixando em segundo plano ou fazendo escolhas que talvez sejam mais visíveis, mais aparentes, mais acessíveis, e a gente esquece de algumas coisas importantes. É legal, assim, os relatos, que elas falam muitas vezes, eu preciso me sentir mulher. Se eu não conseguir mais ter relação, eu não me sinto mulher. Então, é tão... É forte, né? É tão forte, né? Porque não é uma simples... É forte, é intenso e ele não é simples, ele é um sentimento que ele não pode ser negligenciado, né? Exatamente, E realmente a interferência que esse sentimento, a baixa autoestima vai gerar no reflexo de toda a família mesmo. De toda a família, é impressionante, assim, ó. É impressionante. Então, eu adoro os maridos, assistam maridos e providenciam uma solução. Nós vamos ter que Acho que o foco vai mudar, vai ser para os maridos. Eu disse que outro dia eu dei uma palestra e era um monte de mulheres assim, olha, meu próximo dia vai ser só para eles. De repente. E uma coisa assim, ó, também, o que acontece? Muitas vezes o homem, ele não é porque ele é, como é que eu vou te explicar, não é porque é grosseiro, mas às vezes o homem não entende. Ele não sente, ele não sabe o que é aquilo. Ele não consegue entender por que a mulher não quer. Tu não quer mais, tu não sente mais prazer, tu não sente mais vontade de transar comigo, o que está acontecendo? Então, só que não é, né? E que não daqui a pouco, é dela. E daqui a pouco essa questão íntima de saúde da mulher, porque é uma questão de saúde da mulher, pode ser interpretada como uma questão de um problema conjugal, né? Muito. Então isso. E daqui a pouco não é a relação que está ruim, não é o casamento que está ruim, mas a mulher não está bem por uma questão fisiológica. Exatamente, fisiológica. Que nem a gente. Porque uma coisa muito clara. Tá gestante. Os hormônios estão a 1000. Ganhou nenê puerpério. Não chega perto. Que a paciente, ela não chega perto, que a mãe no puerpério, olha, é braba. Isso já tá claro. Mas e depois? No climatério, embora vá tendo esse declínio dos hormônios, elas também ficam enlouquecidas? Claro, é a mesma coisa. O climatério o climatério, a menopausa, menopausa, climatério e menopausa, aquela transição, é a mesma coisa que o puerpério. É o mesmo. Tanto que a mulher fica com ressecamento vaginal, muitas vezes importantíssimos, que a gente faz laser para melhorar a lubrificação, porque ela está no climatério, no puerpério, porque o puerpério diminui o estrogênio para a mãe poder amamentar. E a menopausa acontece o quê? Reduz o estrogênio porque os ovários não funcionam mais. Então... E as mulheres ficam loucas, transtornadas. Olha, mas que bom, foi um prazer te receber. Eu acho que foi bastante interessante, né? Eu acho que vai contribuir bastante para o nosso público. E eu espero que as mulheres busquem ajuda, se cuidem, se sintam melhores, eleva a autoestima, bem-estar e, como a Fabi trouxe, até uma questão de convívio social no trabalho, em casa, com os filhos, com o marido. E mesmo te chamando para falar sobre isso, eu não tinha me dado conta, acho que às vezes a gente vai analisando as coisas de forma superficial. E acho que essa questão do bem-estar geral é uma coisa bem forte, né? Muito, porque é um relato delas. Por isso que eu falo, que é um relato muito importante. Nossa, agora eu tô conseguindo conviver com a minha família melhor, eu quero sair, porque eles me convidam para sair, eu não quero, tô irritada, ou não tô me sentindo bem. É uma sensação de TPM. Exatamente, total. Aí às vezes o meu marido quer ter relação, eu não consigo, me dói, aí depois fico doendo 2, 3 dias, aí já não quero mais, aí eu já quero fugir quando ele quer, então, aí ele quer me convidar para nós sair, para fazer uma coisa junto, eu não quero porque sei que depois vou ter que transar, então é uma queixa assim bem clássica, eu diria assim. Então foi um prazer te receber. Obrigada pelo convite. Vamos fazer trocas. Vamos, né? Sim, com certeza. Te ajudar no que eu puder, vou te encaminhar quem eu puder, porque eu acho que a gente só soma, só ajuda. Certeza. E o que a gente quer é ver essa mulherada toda feliz e bonita. Olha, as pessoas tratam outras pessoas com melhor ainda. E o mundo fica melhor. Fica melhor, né? Exatamente. Eu sempre digo assim que estética não é uma questão de... Eu trabalho essencialmente com estética, né? O produto que eu entrego, mas foco muito na autoestima, na personalidade, na pessoa se sentir bem.
E eu digo que estética, numa primeira análise, pode parecer futilidade, mas não é uma futilidade se a gente considera todos os fatores que influenciam. A estética íntima é uma coisa assim que eu falo muito. Não é uma coisa... Eu gosto de falar da estética íntima como um recurso que a gente tem, eu com o meu trabalho, para resolver problemas que interferem muito na vida da paciente. Por exemplo, os pacientes que se sentem envergonhadas com o pequeno lábio aumentado. Né? Às vezes não conseguem, não é simples. Então, é claro que isso não são todas que se sentem assim, mas a gente tem que ter muito cuidado quando vai falar da estética ou quando vai oferecer um procedimento. Então, eu gosto de receber a paciente com a queixa e não colocar na cabeça dela que ela tem uma alteração. Com certeza. Então, porque daqui a pouco tu desperta nela um desconforto que ela não tinha. Exatamente, por isso é importante a divulgação para quem tem se identificar. Com certeza. Né? Porque às vezes não se dá conta, nossa, então é por isso que tá me machucando, né? Não sabe. Mais do que se identificar sabendo que existe esse recurso e que existe de forma simples. Agora eu vou só para finalizar, quero te perguntar uma coisa. Para ti, o que é beleza? É se sentir bem consigo mesmo, né? Se olhar e se amar. Isso é beleza, porque a paciente precisa estar assim. O íntimo, muitas vezes, faz a paciente ficar mais bonita até facial, né? Porque a expressão é diferente. É bem isso que eu penso. Eu tenho, num primeiro episódio, eu fiz com uma nutricionista, com a Gabriela Cunha, que ela traz uma abordagem da nutrição bem diferente. E ela defende que não pode ter a dieta rigorosa, que a pessoa não pode se punir pela questão da obesidade, que tem que conviver com aquilo ali. E teve no nosso bate-papo, teve um recorte que eu falei de forma muito espontânea e que mesmo não sendo obesa e nunca tendo sido obesa, eu penso de forma muito clara assim, muito mais vale uma gordinha feliz toda a vida do que aquela que é toda perfeitinha, que é magrinha, mas que às vezes carrega uma amargura ou um mal viver dentro de si e que aquilo transfere. Tá sempre chateada, tá sempre triste, né? Às vezes mal-humorada. Às vezes porque não o semblante tá da pessoa, né? E aí a gente eu vejo também na busca pelos procedimentos. Tem pessoas que estão sempre buscando um procedimento estético e elas pipocam de uma profissional para outra. Isso está dentro, por mais que o pacotinho ali esteja perfeito, o interno não tá, né? E impressionante, fiquei ainda mais contente depois da nossa conversa de ver que acertei no tema que eu trouxe, porque realmente, assim, não tem coisa mais feminina, mais da mulher, do que ela pudesse se sentir bem e não só esteticamente, funcionalmente. Mas sabe que eu tenho algumas pacientes que elas jogam logo primeiro que chega, assim, né? Não se cuidaram, não arrumaram o cabelo, não se maquiaram, então assim, com aquela queixa que ele tá deprimindo todo dia. Aí depois, assim, quando passou um tempo... Ela volta outra. Não, a minha secretária disse, nossa, como tá bonita, né? Acho que até ela fez alguma coisa, não sei. E ele chega assim, ó, rindo. Mas elas fazem. É tão legal. Não, e faz esse... É um resgate de autoestima. Exatamente, só pintar o rosto, se maquiar, né? Botar um batom, um cabelo. É tão gratificante isso. É verdade. Eu acho que não tem preço que pague, assim. De tão gratificante que tu conseguir fazer a diferença na vida de alguém. É isso mesmo. Né? Não uma simples botox, uma simples coisa. Não, é fazer a diferença, porque aquele botox, daqui a pouco, aquela toxina que ela fez, não foi só por causa da testa enrugada. Foi para ela conseguir se arrumar, foi para ela se sentir melhor com ela mesma, mais firme, mais forte e encarar a vida. Isso aí. Então tá, Fábio, foi um prazer. Voltamos a conversar. Isso aí. Tá? Então eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês, espero que estejam gostando. Deixem comentários, convidados, assuntos que gostariam de ver por aqui. Até a próxima!